Bom dia, gente. Tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer por vocês estarem me recebendo nesse domingo, nessa manhã de domingo. Eu acho que eu já vim aqui 3 ou 4 vezes, sempre que eu consigo vir aqui a Brasília, passo aqui nessa igreja. E é sempre uma grande alegria, sempre sou muito bem recebida por vocês. E essa igreja tem feito parte, né, da minha vida e do meu ministério já há quase 2 anos, né? Então, sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Também grata a Deus por estarmos num momento diferente, né? A última vez que eu vim aqui faz uns 7, 8 meses. E agora, graças a Deus, estamos bem melhor em relação à questão da pandemia, né? E o mundo inteiro, né, tem melhorado nesse sentido. Então, estamos muito gratos por isso também. E agradeço também ao pastor Geraldo por estender, né, essa parceria. E eu não estava programada para vir aqui, eu precisei vir por uma questão do visto, vou compartilhar melhor com vocês daqui a pouco. E ele conseguiu ajustar aí para a gente poder estar falando um pouquinho para vocês nessa manhã. Então, eu vou começar com a exposição que eu trouxe para a gente estudar um pouquinho, e daí depois eu vou compartilhar com vocês sobre o que aconteceu, né, desde a última vez que eu estive aqui na igreja, quais são os próximos passos do meu ministério, como vocês podem estar orando por isso. Vocês podem também fazer perguntas, mas aí eu vou deixar as perguntas para o final, tá bom? Então, quando terminar, eu vou deixar um tempinho, e aí a gente abre para vocês estarem fazendo perguntas. Então, se quiserem fazer alguma pergunta sobre o conteúdo da aula, anota aí, no final a gente dá a oportunidade. E também, se quiser fazer alguma pergunta sobre o meu projeto, vocês fiquem à vontade, tá bom? Vou começar aqui a marcar meu tempo, né, para não passar muito. Então, vamos lá. Hoje, a gente vai aprender um pouco sobre missões na Bíblia. Então, foi muito legal ver a pequena exposição que as meninas fizeram aqui, né, sobre a Bíblia, sobre a importância e sobre o que é a Bíblia. E, como elas falaram, a Bíblia ela nos instrui sobre a vontade de Deus para a nossa vida. E também a gente conhece mais sobre esse Deus, né? A gente conhece um pouco sobre o coração de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre quem nós somos, sobre o nosso papel, nossa responsabilidade, através da sua palavra. E na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre, na palavra de Deus, essa área de missões, né? Ou o que é missões, o que significa fazer missões, e como que a gente vê missões ao longo da Bíblia. Eu vou orar mais uma vez, e aí a gente começa o nosso estudo dessa manhã. Amém? Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado porque estamos aqui para aprender mais sobre a Tua palavra, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos presenteou, Deus, com a Tua palavra escrita, e nós temos ela na nossa língua, Deus. Isso é uma grande bênção. E a gente pode estudar, a gente pode crescer, a gente pode te conhecer melhor através da Tua palavra. Nos ajuda nessa manhã, Deus, a aprender mais sobre missões na Tua palavra, que o Senhor possa me usar, Deus, e que tudo que eu venha falar aqui seja conduzido pelo Teu Santo Espírito para a glória do Teu nome, Deus, e para o crescimento da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o coração missionário de Deus na Bíblia e o papel da igreja. A gente vai dividir mais ou menos em 3 partes, o que a gente vai conversar hoje. Pode passar. E a primeira coisa, a gente vai discutir um pouquinho sobre primeiro chamado e segundo chamado. Porque geralmente a gente fala sobre chamado, né? Chamado missionário, chamado ministerial. E às vezes a gente não divide o que seria primeiro chamado e o que seria segundo chamado. Eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer por isso. E eu vou começar com esse slide que tem a primeira pergunta do Catecismo de Westminster, né? A gente pode não saber nenhuma pergunta, mas a primeira pergunta, todo bom presbiteriano, pelo menos, vai saber, né? Que fala sobre qual é o sentido da nossa existência, né? Por que a gente foi criado? E aí ele fala, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né? Ou se alegrar nele. E aí eles colocam lá vários textos bíblicos, mas eu coloquei só esse aí. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória e a quem formei e fiz. Pode passar o próximo slide.
Então, o que é que eu quero dizer com o primeiro e segundo chamado? O nosso primeiro chamado é viver para a glória de Deus. Deus nos criou para viver num relacionamento pessoal com Ele para a sua glória. Ele nos criou como seres humanos, criou a natureza, criou tudo que existe, Deus criou para a sua glória e que para a gente pudesse usufruir disso e engrandecê-lo através da sua criação. Então, o nosso chamado principal, o nosso chamado primário é viver para a glória de Deus, adorar a Deus. Esse é o nosso chamado. Mas, por causa da queda, por causa do nosso pecado e da separação entre o homem e Deus, é que surgiu a necessidade do segundo chamado. O que é o segundo chamado? É levar as boas novas para as pessoas que não adoram a Deus, para que elas assim possam adorar a Deus. Então, na verdade, o foco central é a adoração a Deus. Missão só existe porque existem pessoas que não adoram a Deus. Então, a missão da igreja, a missão do povo de Deus, é uma consequência do pecado, né? No sentido de que ela existe por causa da separação, por causa da queda. Então, a gente prega o evangelho para que as pessoas possam adorar a Deus, se reconectarem com Deus e viverem um relacionamento pessoal com Deus. O chamado central é adorar a Deus. Adorar a Deus através da leitura da palavra, do estudo da palavra, dos louvores, de uma vida que testemunha sobre Deus, de uma vida de santificação. Mas para que isso aconteça, eu preciso primeiro conhecer Deus. Por isso existe a missão, no sentido da proclamação do evangelho para os povos que não adoram a Deus. Então, primeiro entender essa separação, né? O que seria o primeiro chamado e o que seria o segundo chamado. Porque se a gente se perder só ali no segundo chamado, ele pode ficar um pouco sem sentido, né? E aí, a gente vai ver um pouquinho na Bíblia que esse chamado para a proclamação do evangelho para todos os povos, onde existem pessoas que não adorem a Deus, é um campo missionário, né? E isso é verdade desde a queda, desde o momento lá em Gênesis, quando Adão e Eva, Deus dá a eles a punição, né? Que eles agora estavam mortos por causa do seu pecado, mortos espiritualmente, separados de Deus. E Deus ali também faz a promessa, em Gênesis 3,15, que é conhecida como proto-evangelho, ou a primeira citação, digamos, do evangelho na Bíblia, que é quando Deus diz que um descendente vai pisar a cabeça da serpente, né? Então, naquele momento, Deus está dizendo que a solução Ele vai prover, né? Que o diabo e a morte seriam vencidos por meio do descendente da mulher, Cristo, né? Então, ali, desde o início, começa o plano missionário de Deus, né? A solução de Deus para o pecado do homem através de Cristo. E essa história vai se desenvolvendo ao longo de toda a Bíblia, né? A gente tem ali o chamado de Abraão, a gente tem o início do povo de Israel, chamado por Deus, povo separado, dali a descendência de Davi, Cristo, a consumação através de Cristo, a morte de Cristo, o surgimento da igreja a partir dos primeiros, digamos, os apóstolos, né? Os patriarcas da igreja, missões através de Paulo e de outros apóstolos que a gente vê ali nas cartas ao longo da Bíblia e culminando com a consumação, né? Em Apocalipse, que destaca a volta de Cristo, quando nós todos estaremos com Ele eternamente. Então, ao longo de toda a Bíblia existe uma história missionária, porque o nosso Deus é um Deus missionário. O que significa isso? O nosso Deus deseja resgatar o seu povo para si, para que os escolhidos do Senhor possam adorá-lo. Foi para isso que nós fomos criados. Então, é para isso que existem missões. Aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso na nossa aula de hoje, tá bom? Pode passar. Mas, primeiro, a gente tem que entender o que é esse evangelho e ter uma definição clara disso. Porque, às vezes, a gente fala, a gente precisa pregar o evangelho. Mas o que é o evangelho, né? O evangelho são as boas novas. Boas novas de quê? Que boa notícia é essa, né? Ou boas novas de salvação. Ok, mas que salvação? Salvação de quê? Muitas vezes a gente está tão acostumado com essa linguagem,
mas a gente não entende o que realmente isso significa e, sobretudo, para as pessoas que não conhecem a Cristo, para aqueles que não adoram a Cristo, o que significa pregar o Evangelho? O que é pregar o Evangelho? Que mensagem é essa que eu preciso pregar para as pessoas para que elas conheçam essa boa nova, né? E aí tem esses 4 pontos que dizem o seguinte: o que é o Evangelho no grande plano de Deus? Primeiro, nós fomos criados por Deus para a sua glória. Fomos criados por Deus para a sua glória, primeira coisa. Segunda coisa, nós todos somos caídos por causa do pecado. E esse pecado, ele gerou uma separação entre Deus e o homem, que antes da queda não existia, né? E aí, nós precisamos ser restaurados pelo Evangelho. Ou seja, a solução para esse problema é o Evangelho. E aí ele diz, que boa nova. A condenação, a maldição que atraímos sobre nós mesmos é cancelada, ou seja, paga, remida, pelo trabalho de um outro, Cristo Jesus. Ou seja, nós fomos separados por Deus por causa do pecado. O próprio Deus estabeleceu a solução para isso. Como que eu restauro esse povo que foi amaldiçoado, que está morto espiritualmente, caído? Eu restauro esse povo através do sacrifício de Cristo. O próprio Deus trazendo a gente de volta por meio de Cristo. Então, Cristo paga o preço pelo nosso pecado e, por meio dele, agora eu consigo me reconciliar com Deus. Então, essa é a boa nova. Nós estamos perdidos, condenados, mas Cristo nos dá a salvação. Cristo nos reconcilia com Deus. Porque seria impossível a gente conseguir fazer isso por nós mesmos. Se fosse pela nossa própria força, nós todos já estaríamos condenados. Mas por causa de Cristo, nós temos a oportunidade de sermos reconciliados com Deus. Essa é a boa nova. Estávamos mortos, perdidos no pecado, escravos de pecado, e agora podemos estar livres em Cristo. Essa é a grande mensagem do Evangelho, né? É o Evangelho, na verdade. Cristo é o Evangelho. Cristo é a boa nova. Né? Pode passar. E aí, isso é interessante, só para a gente exemplificar, essa citação do livro Deus é o Evangelho, do John Piper. Ela diz assim, o Evangelho, ele é a revelação da glória de Deus, que é a imagem da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Evangelho é a manifestação auto-autenticadora da luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O maior bem no Evangelho é o dom de ver e experimentar a glória de Deus em Cristo, para sempre. Isso é extremamente importante. Se queremos usar o Evangelho biblicamente no evangelismo, missões e no ministério da igreja em santificar os crentes. A santidade do crente e a conversão de pessoas perdidas depende de ver e experimentar a glória de Deus no Evangelho. Experimentar Cristo, que é a glória de Deus. Pode passar o próximo. E aí, qual é a essência e os resultados do Evangelho? Eu queria pedir para algum voluntário levantar e ler esse parágrafo. Aí eu não sei, talvez se precisar do microfone para isso. Temos algum voluntário que possa ler para a gente? Dá para ver daí. A essência e resultado do Evangelho. O centro do Evangelho é a narrativa dos fatos concernentes à morte e ressurreição de Cristo. Isto são novas. Em seguida, há uma explicação do que esta morte e ressurreição fizeram em relação ao perdão dos pecados e esperança da vida eterna. Em tudo isso, existe o alvo e a oração para que a glória de Cristo resplandeça, porque esta glória é o que tem de ser visto, para que a fé
tenha um fundamento firme e salvador. Amém. A nossa fé, ela está centrada no fato de que Cristo é a imagem da glória de Deus. Ele é Deus. E por causa da sua morte e ressurreição. Se Cristo não fosse Deus, de nada o cristianismo, a fundação do cristianismo estaria quebrada. É interessante essa discussão, porque eu participei de um projeto recentemente no Oriente Médio, e eu tive a oportunidade de conversar com uma jovem muçulmana de 21 anos. A gente passou 5 horas conversando. Foi a conversa mais longa que eu já tive num encontro de evangelismo, discipulado, porque ela estava sedenta em entender algumas coisas. Não necessariamente ela estava atraída pelo cristianismo, talvez, mas ela queria entender mais sobre o cristianismo. E ela se questionava muito também sobre a sua fé islâmica. E ela não podia perguntar para ninguém ou contar para a sua família, porque ela seria expulsa de casa se ela sequer questionasse a verdade. Então, ela estava questionando as verdades. Ela queria aprender mais. E ela não tem ninguém para conversar sobre isso, porque nesses lugares é proibido, né? Então, a gente teve a oportunidade de conhecê-la e conversamos sobre isso. E ela falou uma coisa muito interessante. Ela disse, para mim, tanto faz se na Bíblia diz que Jesus era Deus e no Alcorão diz que Jesus era um profeta. Para mim é só um detalhe. Eu não entendo por quê. Para mim é como se fosse tudo a mesma coisa. Para mim é só um detalhe. Dizer que Jesus é Deus ou dizer que Jesus é simplesmente um profeta. E a gente sabe que essa é uma verdade central. Se Jesus Cristo fosse simplesmente um profeta, ele não seria o nosso Salvador. Nós não nos reconciliaríamos. O fato dele ser Deus é a essência da verdade, da palavra e do Evangelho. É milagre de Deus, né? Deus encarnado. É Deus trazendo a solução para nos restaurar. Então, e essa é uma verdade que a gente só entende por causa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo abrindo os nossos olhos, a gente não entenderia essa verdade. E foi a primeira vez que alguém me falou dessa forma. Tanto faz. Não faz diferença se Jesus é Deus ou não. Quantas pessoas por aí têm essa mesma crença, né? Ou não creem que Jesus Cristo é Deus e para elas isso não faz diferença. Mas para nós isso é essencial. Se Cristo não fosse Deus, não existiria nenhuma oportunidade para nós nos restaurarmos com o Senhor e todos estaríamos condenados ao inferno eternamente. Não existiria chance para ninguém se não fosse Cristo, né? Pode seguir. Aí aqui, eu separei esse 2 Coríntios 4, 3, 6, que diz assim, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Percebem o exemplo que eu acabei de citar, da menina muçulmana? O evangelho está encoberto para ela, né? Para os que não creem. Ela não consegue ver a luz que resplandece em Cristo, que é a glória de Deus. Ela não consegue ver que Cristo é Deus, né? Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse texto é incrível. Ele está dizendo ali que se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos, a gente não vai enxergar a verdade de Deus, que é Cristo manifestado, a sua imagem, a sua glória, Deus, o nosso Salvador. E ele diz, para quem a gente prega? A gente prega para essas pessoas. A gente prega quem? Não, eu prego Cristo. E ele diz, para que das trevas resplandeça a luz, para que o cego possa ver. Ele mesmo resplandece no nosso coração. O próprio Deus é quem resplandece no nosso coração. É o Espírito Santo quem abre o nosso coração e mostra para a gente essa verdade. Que verdade é essa? Conhecer a glória de Deus na face de Cristo. Então, por que eu estou exaltando isso nesse primeiro momento? Porque essa é a base, é o alicerce. Sem isso, não faz sentido missão.
Missão no sentido da proclamação. É para isso que a gente faz missões. É para isso que a gente viaja para outros países, porque lá, em muitos lugares, não existem pessoas que não adoram a Deus e elas precisam conhecer, elas precisam ouvir essa mensagem, porque a palavra do nosso Deus diz também que o crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o nosso Deus escolheu que fosse dessa forma. O seu Espírito Santo é quem convence e abre os nossos olhos, mas ele usa a gente como instrumentos, como vasos, para levar essa mensagem de boa nova, para que os seus escolhidos possam reconhecê-lo e adorá-lo. E é por isso que a gente faz missões. É por isso que a gente vai para os lugares mais longínquos, onde não tem ninguém, onde não tem Bíblia, onde não tem igreja. É por isso que a gente vai para os países fechados, onde não é permitido pregar, não é permitido entrar em igrejas. É por isso que a gente faz esse tipo de coisa. É por isso que essa igreja está aqui, no bairro do Cruzeiro. Porque aqui nesse bairro existem pessoas que não adoram a Deus. E essa igreja exerce esse papel onde ela é colocada. E todos nós exercemos esse papel onde nós somos colocados. Nosso trabalho, nossa universidade e ao redor do mundo. Pode passar, meu irmão. Pronto. Aí aqui é um resumo de como a gente enxerga essa questão da missão na Bíblia, tá? Então, a gente tem ali, missão na criação, a glória de Deus. A gente já falou bastante sobre isso nesse início, né? Aí a gente tem ali, no Antigo Testamento, a gente vê a sombra desse evangelho. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso. No Novo Testamento, ali, nos evangelhos, a gente vê o evangelho encarnado, que é Cristo, né? Lá nos primeiros 4 livros do Novo Testamento. E o evangelho continuado através da igreja, que começou ali de forma mais institucionalizada em Atos e existe até os dias de hoje, né? Então, nós temos a manifestação do evangelho no Antigo Testamento de uma maneira não tão clara quanto no Novo Testamento. No primeiro momento, com o próprio evangelho encarnado, que é Cristo, e no segundo momento com a igreja, né? Até os dias de hoje. E qual é a missão para a consumação? A glória de Deus. É sempre a glória de Deus. Qual é o nosso primeiro chamado? Viver para a glória de Deus. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa do evangelho. Eu preciso pregar o evangelho para que as pessoas conheçam a Cristo, o adorem e se tornem pessoas que vivem para a glória de Deus. Pode passar. Então, vamos falar um pouquinho agora de como isso está lá no Antigo Testamento. Pode passar. Então, Missio Dei, o que é o Missio Dei? É a missão, ela é do próprio Deus. E aí eu coloquei ali Deus como missionário, coloquei entre parênteses para não, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Deus como primeiro missionário e como missionário. Deus é a origem e o fundamento da missão. O que Deus quer? Estabelecer o seu reino. Não abandonar o relacionamento com o homem e não deixar que ele se afaste dele. Se a gente olhar lá para o início, né, tem vários momentos de Deus diz, Adão, onde você está? Até quando Adão peca, né? Deus vem falar, Adão, onde você está? Por que você está se escondendo de mim? Deus buscando resgatar esse relacionamento com o homem, né? Ele poderia simplesmente nem ter aparecido no Éden mais. Ter deixado o homem à sua própria vontade. Mas ele volta e ele chama ele para eles conversarem, né? E aí, onde está? É a primeira pergunta da Bíblia, né? Deus continua seu discurso direto com o homem. Deus continua o seu relacionamento com o homem ao longo da história. Pode passar. Então, aí nós temos as promessas de Deus de restaurar o povo a um relacionamento com ele. Então, como é que a gente enxerga o evangelho no Antigo Testamento? A gente vai ver que Deus ele vai manifestar o seu desejo de estabelecer esse relacionamento com o homem ao longo de todo o Antigo Testamento. Ele faz isso com Noé, com Adão e Eva, né? Faz isso com Noé, faz isso com Abraão, com Davi, com Jacó, com Isaac, através dos profetas. Deus vai construindo a história, ou, na verdade, revelando a história, né? Não construindo, mas revelando a história, ao longo da sua palavra, no Antigo Testamento, de uma forma não tão direta, no sentido de que ele falava de Cristo como uma promessa.
E no Novo Testamento a gente vê essa promessa se tornando verdade, né? Ela já era verdade desde o início, mas ela vai se revelando, Deus vai revelando ela ao longo da sua palavra. Então, aí a gente vê, primeiramente, que nosso Deus é um Deus missionário. Missões não começa com a grande comissão em Mateus, no Novo Testamento, ela começa já no Antigo Testamento. Deus mostra isso, que ele está construindo esse meio, primeiro através do chamado de Abraão de uma forma mais específica e com a formação do povo de Israel, que Deus escolheu para um propósito específico. Então, a gente tem ali Gênesis 12, 1, 4. Depois vocês podem, eu posso disponibilizar esses slides e vocês podem ler esses textos para ficar mais claro. Deus faz uma promessa a Abraão. Que promessa é essa, né? Através dos descendentes de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. E aí ele diz, essa descendência é igual à vida. A gente sabe que Cristo ele é descendente de Abraão, né? Então, naquele momento, Deus estava revelando a promessa da descendência de Cristo que viria para salvar. E um outro elemento importante ele está dizendo que abençoaria todas as nações. Porque muitas vezes as pessoas acham que no Antigo Testamento a salvação era só para o povo de Israel. E ela só se expande para os gentios no Novo Testamento. Mas isso não é verdade. A promessa de que a salvação viria para todas as nações, ela já é demonstrada de uma forma mais clara a partir do chamado de Abraão. E aí ela vai se desenvolvendo cada vez mais, até que no Novo Testamento a gente tem as missões com Paulo e com os outros apóstolos. Mas o chamado sempre foi para todos os povos. A gente vê em vários personagens bíblicos que foram chamados de outros povos. Um exemplo de Ruth, né, que foi chamada de um outro povo. Uma outra coisa importante também que a gente vê nisso é que Gênesis 12, até o fim do Antigo Testamento, é a história do povo de Israel, instrumento de Deus para atingir seu alvo, o mundo todo. Então, Israel ele foi chamado como povo de Deus para que a glória de Deus fosse manifestada para as outras nações que estavam ali ao redor de Israel. O povo de Israel era um reino teocrático, um povo que não tinha um rei, uma pessoa, né? O próprio Deus era o seu rei. Então, o povo de Israel deveria ter sido um povo diferente, um povo iluminado, que as outras nações olhariam para Israel e falariam, o que esse povo tem de diferente? E aí eu quero conhecer o Deus desse povo. Então, Israel era um instrumento evangelístico de Deus para alcançar as outras nações. Mas Israel falhou, né, em muitos momentos, em não entender isso e entender que a salvação era algo exclusivo somente do povo de Israel. E Israel se tornaria um povo exclusivo de Deus, no sentido de que só Israel tem um relacionamento com Deus e os outros povos não podem ter esse relacionamento. Quando Deus criou o povo e chamou o povo para ser, sim, um povo exclusivo seu, mas com uma missão, com um objetivo, para que a glória de Deus fosse manifestada para as outras nações através do povo de Israel. Deus chamando um povo, né? E qual era o caráter dessa promessa? O próprio Deus é o garantidor da promessa, né? Lá em Gênesis, Deus garante que a cabeça da serpente vai ser pisada pelo descendente da mulher, ou seja, o diabo já está vencido. E quem garante isso? O próprio Deus, né? E aí, em Êxodo 19, 1 ao 6, qual a participação na promessa? O povo de Deus, ele precisa ter características e propósitos específicos. Obedecer à lei, seguir o mandamento, glorificar a Deus através das suas atitudes e da sua postura diante dos outros povos. E Salmo 67 nos lembra qual é o propósito dessa promessa, que ela é para todos os povos. Vamos ler Salmo 67? Abra aí a sua Bíblia. Salmo 67. Amém? Diz assim: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe.
e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações da terra. Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. E o adorem todos os confins da terra. Né? Então, no Antigo Testamento, a gente vê que o povo de Israel foi um instrumento de Deus para missões, e no coração de Deus existe salvação para todos os povos. Né? O Senhor deseja que todos os povos o adorem. Existem escolhidos de Deus em todos os povos que precisam ser alcançados. E é interessante que, hoje em dia, a gente usa esse termo nações de uma forma diferente. Né? O Brasil, por exemplo, é uma nação. Mas, do ponto de vista do que significa nação na Bíblia, é diferente. Uma nação é um povo que compartilha uma língua, uma cultura. Então, por exemplo, dentro do Brasil, eu não sei exatamente quantas nações nós temos, etnias, povos, mas nós temos muitas. Nós temos N nações só indígenas, nós temos ciganos, que têm uma cultura própria e falam uma língua própria, né? Nós temos quilombolas no Brasil, ribeirinhos, nós temos comunidades de imigrantes, comunidades de refugiados, que acabam se tornando nações, povos, dentro de uma nação. Então, é bem mais abrangente do que você falar de um país. Né? Pode passar, meu irmão. Aí, só para a gente concluir essa parte do Antigo Testamento, qual era... os missiólogos, geralmente, eles fazem essa divisão de que, no Antigo Testamento, a missão ela era vista no sentido mais centrípeto. E no Novo Testamento, centrífuga. E a gente vai entender o que seria essa diferença. Mas o que seria missão centrípeta? A manifestação da glória de Deus através de Israel era no sentido de dentro para fora. Como assim? Israel manifestaria a glória de Deus para os povos e os povos viriam para Israel. Seriam atraídos para Israel por causa de Israel ser um instrumento para a manifestação da glória de Deus. Era uma atração que aconteceria por meio do povo de Israel. Pode passar. E aí, como que isso se dá no Novo Testamento? No Novo Testamento, a gente vai ver a missão de forma clara nos evangelhos. E aqui a gente tem 2 textos bíblicos que são muito determinantes nesse sentido. E são muito conhecidos, né, na verdade. É o texto da Grande Comissão, Mateus 28, do 18 ao 20, e Atos 1:8. São textos muito conhecidos. Embora essa narrativa esteja presente em toda a Bíblia, mas esses textos são textos mais conhecidos e que trazem isso de uma forma mais clara. Né? Então, por exemplo, Mateus 28, 18 ao 20, ele diz assim: Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Eu acho muito incrível que Cristo ele começa esse diálogo, né, com essa frase. Antes de eu dizer para vocês qual é a tarefa, eu quero que vocês entendam que eu, Cristo, tenho autoridade sobre céus e terra. E esse Cristo que tem autoridade sobre, ou seja, todas as vidas que vocês vão ministrar, elas estão sob o meu controle. Todas as circunstâncias em que vocês irão fazer isso, elas estão sob o meu controle. E aí ele diz, portanto, considerando essa verdade que eu acabei de reforçar, vão e façam discípulos. Aí aqui está bem claro, ó. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu lhes ordenei. E aí ele termina com a promessa, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E Atos 1:8 que diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra.
Então, lá em Abraão, Deus já diz, da tua descendência, todos os povos serão abençoados. Aqui, essa revelação progressiva, né, ela se torna ainda muito clara. Vocês vão pregar para todas as nações, todos os povos. Pode passar. Aí aqui tem a comparação com a outra imagem que eu mostrei antes. No Novo Testamento, a gente tem agora a igreja, que é o significado, né? Chamados para fora, né? Então, agora, a igreja, ela deve ir para fora, alcançar os que não adoram a Deus, né? E aí, em Atos, ele fala, com fins da terra, Samaria, Judeia e Jerusalém, ou seja, as nações. Então, a igreja é chamada para fora. Então, nessa revelação progressiva que a gente vê na Bíblia, os missiólogos fizeram essa separação mais no sentido didático, né? No Antigo Testamento, o que a gente observa você não vê muito no Antigo Testamento textos como judeus, povo de Israel, vão pregar o evangelho a outras nações. A gente não vê isso de uma forma tão direta. Então, no Antigo Testamento, a gente vê mais evidências de Israel como sendo um povo criado por Deus com o objetivo de manifestar essa glória de Deus para as nações, mas como um povo que manifestaria e as nações seriam atraídas por Israel. No Novo Testamento, a igreja agora manifesta isso, alcançando os outros povos, saindo para alcançar os outros povos de uma forma mais direta, né? A gente vê essa revelação progressiva, ficando cada vez mais claro qual é a nossa missão revelada na sua palavra. Deus revelando isso na sua palavra. E aí, eu vou falar rapidamente qual seria o papel da igreja nisso, né? O papel da igreja local, porque a gente viu lá Antigo Testamento, Novo Testamento, né? Aí no Novo Testamento a gente tem os evangelhos, a vida de Cristo, e depois a gente vai vendo a igreja sendo, digamos, criada ali a partir de Atos, né? E se desenvolvendo ao longo do Novo Testamento. E esse texto ele é incrível, porque ele mostra quais eram as características dessa primeira igreja ali em Atos. Diz assim, Atos 2. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Essa é a mensagem, né? A mensagem central. Pedro está pregando ali a mensagem. Vocês precisam se arrepender, serem restaurados para viverem para a glória de Deus. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para tantos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Ou seja, não é só para uma família, não é só para um povo, para todos aqueles quanto o Senhor chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Vocês lembram, né, na Bíblia, quando relata o episódio do Pentecoste? Ali tinham várias pessoas de várias nações que estavam ali ouvindo aquele discurso de Pedro quando ocorre a descida do Espírito Santo, né? Então, naquele momento, várias daquelas pessoas voltaram para os seus países, cidades, regiões, levando aquela mensagem para ser propagada. E a gente vê que na constituição da igreja de Atos, existiam pessoas de várias nações que foram alcançadas naquele momento, né? E aí a gente vê, aí o que é essa igreja? Qual era a característica central dessa igreja? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. O que era o ensino dos apóstolos naquela época? Eram os escritos sobre, a gente pode dizer, sobre a vida de Cristo, né? Os evangelhos. Então, ele está falando o quê? Bíblia. O ensino dos apóstolos aqui representa a Bíblia, a palavra de Deus, né? Naquele momento, a gente já tinha escritos do Antigo Testamento e estavam sendo escritos os evangelhos, e mais para frente a gente tem as cartas de Paulo, que formam o que a gente compreende como sendo a palavra de Deus revelada. Então, eles se dedicavam ao ensino, à teologia, né, o ensino da palavra, o ensino da Bíblia, a comunhão, os irmãos viviam em comunhão, ao partir do pão e as orações,
Ou seja, uma questão prática, né? Existia ali uma vida em comunidade. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam se mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, estavam constantemente se reunindo enquanto congregação, né? Partiam pão em suas casas. Isso não acontecia só na igreja, mas era uma coisa real na vida das pessoas, uma comunidade mesmo, não só um evento. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. As pessoas olhavam para eles e viam que existia algo diferente. E o Senhor ia ele acrescentando todos os dias os que iam sendo salvos, né? Então, aqui a gente tem algumas características dessa igreja, do que é a igreja de Cristo. Pode passar. E aqui, aí eu só listei algumas características que a gente vai encontrar ao longo do Novo Testamento. Essas mais especificamente retiradas da carta de Pedro, né, da primeira carta de Pedro, que seria, quais são as características da igreja? Ser uma comunidade de estrangeiros e peregrinos, diferentes dos outros, e não em casa, quer dizer, de passagem, o que significa isso? Nós não pertencemos a esse mundo, né? Nós fazemos parte do reino de Deus. Quem é o nosso rei? Cristo. Nós estamos nesse mundo com uma missão, mas nós fazemos parte do reino de Deus. Ser a comunidade do Êxodo, ou seja, espelhar e espalhar o caráter de Deus, abençoando outros povos. Ser uma comunidade de amor, enquadrar-se na sociedade, ou seja, fazer parte da sociedade para aproveitar as oportunidades, né? Não se converter aos valores da sociedade, mas estar presente na sociedade para buscar oportunidades. Sofrer por causa de Cristo, seguindo o seu próprio exemplo. Então, a igreja agora, pode passar o próximo, ela é como que uma guardiã desse verdadeiro evangelho. É através da igreja hoje que esse evangelho é pregado, da forma no sentido de igreja, né, os prédios, e também através das pessoas que são enviadas para o mundo na igreja. E essas pessoas que são enviadas não são somente os missionários transculturais, mas cada um de vocês que fazem parte do mundo, que estão presentes na sociedade, né? Buscar a aprovação de Deus e não dos homens. Somos chamados para sermos santos. Percebe? Não existiu uma mudança. É como se adicionar. O que eu quero dizer com isso? O povo de Israel, ele foi chamado para brilhar a luz de Cristo e as nações seriam atraídas para eles porque eles eram diferentes, eram santos, obedeciam a Deus. Até hoje nós temos essa função ainda. As pessoas ainda precisam ser atraídas para nós, por sermos diferentes, por sermos testemunhas, por sermos santos, por vivermos no mundo a partir de princípios, cultura e ética diferente, que é a ética do reino, né? E, além disso, eu preciso ir. Eu preciso atrair e preciso ir. E buscar, né, os perdidos. A igreja precisa ser uma cooperadora com a proclamação e ela precisa ser um modelo de imitadores de Cristo. Aí eu vou deixar bem como tarefa, já que é a aula de EBD, né, para vocês lerem. Eu queria muito que vocês lessem cada um desses textos que eu coloquei aí, que falam sobre essas características que a gente vê na igreja ao longo do Novo Testamento, nas cartas de Paulo. Quando Paulo vai escrevendo para essas igrejas, ele vai destacando, né? Geralmente, Paulo começa, ele vai falando sobre características positivas das igrejas. Em alguns momentos, ele vai fazer uma crítica, né? Vocês estão fazendo isso errado. Então, a gente vê qual era o certo, né? Então, o certo seria fazer isso. Mas Paulo está falando que eles não estavam fazendo aquilo, né? Como, por exemplo, em Gálatas, né? Que ele fala, é como se vocês estivessem voltando para o evangelho, no caso, para a lei, né? Como se vocês conhecem a verdade e estão querendo voltar para o tempo em que vocês não conheciam a verdade, né? Ele está fazendo uma crítica àquela igreja. Pode passar, meu irmão. Os cristãos devem manter a sua identidade cristã no mundo,
sem se separar fisicamente do mundo. Ao contrário, engajando-se no mundo. Só desta maneira conseguiremos cumprir a missão. O êxodo é uma separação espiritual e moral, não uma separação geográfica. Pedro vê missões como uma tarefa principal da igreja, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pode passar. Tá. Aí, para finalizar, eu coloquei aqui, destacando também, como que a gente vê na Bíblia o envolvimento da igreja com o envio missionário, já de uma forma mais específica, né? A igreja enviando pessoas em missões específicas. A gente vê isso muito em Atos, né? Quando a igreja envia Paulo, quando a igreja envia Barnabé. Então, a igreja local, como que ela participa? Como que a gente vê essa participação na Bíblia? A igreja é quem envia. Não existe missionário sem igreja. O missionário, ele é um braço da igreja no mundo. A igreja envia esse missionário. E em Atos, a gente vê muito sobre a questão do impor de mãos, né? Que, no caso, o irmão falou aqui, quando terminar, vamos orar enviando a missionária, né? A igreja enviava os missionários e, como um simbolismo disso, eles faziam a imposição de mãos e oravam para enviá-los, né? A igreja ora pelo missionário. A gente vê nas cartas de Paulo que ele agradece à igreja por eles participarem com ele em oração. A igreja também tinha um envolvimento. Quando Paulo mandava as cartas, ele estava se comunicando, era o missionário se comunicando com as igrejas que ele plantou, né? Existia uma relação. O missionário que a igreja envia, ele não pode ser alguém que está separado da igreja. Tem que existir uma comunicação. É uma parceria, né? A igreja envia o missionário e o abençoa financeiramente em oração, mas o missionário precisa também se comunicar com a igreja. A igreja vê o que está acontecendo, como Deus tem se manifestado através daquela obra que o missionário está desenvolvendo, para que a igreja também cresça e veja o agir de Deus. Apoio financeiro. Paulo destaca, né, em várias cartas sobre o quanto ele se alegrava, porque a igreja o sustentava. Filipenses, ele destaca, né, vocês foram, em um certo momento, né, nesse momento, vocês foram os únicos que mantiveram, que me sustentaram. E o vínculo de relacionamento, que é o que eu já falei um pouquinho, né? Então, a gente pode passar, meu irmão. Então, só para a gente concluir, né? O que é o evangelho, né? Para que nós somos criados para a glória de Deus. Primeiro chamado, né? Existe o segundo chamado, porque existem pessoas que não adoram a Deus. Então, nós que adoramos a Deus precisamos levar a mensagem de salvação para que essas pessoas passem a adorar a Deus. Isso é obra do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo quem convence o coração das pessoas. E essa obra missionária, ela está presente na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. A gente vê isso no Antigo Testamento de uma forma mais, digamos, sombra, né? Ou encoberta, através dos chamados de Deus e de um povo, que é o povo de Israel. No Novo Testamento, a gente vê de forma plenamente revelada através de Cristo, que é o Evangelho encarnado, e a continuação disso através da igreja, né, dando continuidade a essa missão. Qual é o objetivo principal? A glória de Deus, né? A missão consumada na glorificação, a glória de Deus. Pode passar. Pronto. Eu vou falar rapidamente sobre o meu ministério. E aí a gente abre, vou tentar deixar aqui pelo menos uns 8 minutinhos para as perguntas, tá bom? Então, aqui eu coloquei para vocês indicação de livros que vocês podem ler. Esse Sal e Luz é um livro incrível do Ronaldo Lidório, de missões, muito, muito bom. Esse livro, Plano Mestre do Evangelismo, é um clássico. Ele faz uma análise da estratégia evangelística de discipulado de Cristo. Ele analisa nos 4 evangelhos qual era a estratégia de Cristo. E esse último livro, Discípulo Radical, ele tem 8 capítulos e ele vai falando de várias áreas da nossa vida prática, em que você pode
ser um discípulo radical de Cristo, manifestando isso na sua vida. Então, são livros muito bons sobre missões, evangelismo e discipulado. Pode passar. Pronto. Eu estive aqui há 7 meses, 8 meses mais ou menos, e eu fui para os Estados Unidos fazer um treinamento lá. O meu chamado, para os irmãos que ainda não me conhecem, alguns talvez lembrem, né, que eu já vim aqui algumas vezes, é trabalhar com estudantes universitários estrangeiros. Então, o que é que eu faço? Eu trabalho como missionária mesmo, integral, dentro das universidades. E aí, na universidade, a gente desenvolve uma estratégia de evangelismo, discipulado e formação de liderança com estudantes. E o meu trabalho específico são estudantes de nações fechadas para o evangelho. Então, chineses, muçulmanos, indianos. Então, a gente alcança essas pessoas na universidade, discipula, forma eles como líderes, ajudando-os a amadurecer na sua fé, para que eles voltem para os seus países de origem e sejam instrumentos dentro desses países que são fechados para o evangelho. Esse é o meu trabalho, de forma resumida, né? Aí tem uma foto de alguns dos estudantes que eu trabalhei quando eu estava agora nos Estados Unidos. Então, desde 2020, que era para eu estar na Austrália, que o meu foco vai ser a cidade de Sydney, que é uma cidade que recebe muita gente daquela região do mundo que tem muitos países fechados, né? Aquela região ali da Índia, Paquistão, Nepal, Vietnã, também ali alguns países do Oriente Médio. Mas, por causa da Covid, as fronteiras se fecharam e eu não conseguia, então eu trabalhei no Brasil por um tempo e fui fazer uma formação mais específica nos Estados Unidos para esse ministério. Pode passar. Aí eu coloquei algumas fotos, eu não vou falar muito por causa do tempo, de algumas coisas que aconteceram nesse tempo em que eu estive lá nos Estados Unidos e trabalhei, além do treinamento, eu desenvolvi um ministério lá, né? Então, eu pude conhecer muitos estudantes indianos, muitos estudantes chineses. Foi uma experiência incrível. E eu coloquei algumas fotos para destacar. Pode voltar. Essa foto do lado de lá, ela tem um encontro que a gente teve. A gente fazia semanalmente estudo bíblico com estudantes não cristãos que queriam só conhecer mais sobre o cristianismo. E nesse dia que a gente tirou essa foto, tinham 2 meninos ateus. E a gente começou a conversar sobre como eles criam, né, o que eles entendiam. E tinha um menino indiano também. Aí cada um compartilhou sobre o que eles acreditavam sobre a criação, né? De onde veio a criação, existe Deus, não existe Deus. E nós, como cristãos, conseguimos também compartilhar a nossa perspectiva, né? Então, a gente pode pregar o evangelho para eles através de uma conversa com não cristãos, né? Falando sobre todo o processo que eu acabei de falar para vocês, né? De como fomos criados para a glória de Deus, pecado, Cristo, tudo isso. E eles ouviram a mensagem. Lemos a Bíblia juntos, a gente fazia vários encontros com não cristãos, estudando a Bíblia juntos, porque eles não têm muito acesso a isso nos seus países, então eles estavam dispostos a explorar. Essa outra menina, essa de vestido vermelho, uma indiana, a gente saiu para almoçar, e do nada ela olhou, eu e uma outra missionária, eu queria entender o que é cristianismo, o que é ser cristão. Ela perguntou, o que é ser cristão? E aí a gente pôde também pregar a mensagem do evangelho para ela. Pode passar. A gente tinha muitos estudantes, essa foto do lado de cá, são estudantes cristãos que a gente treinava para alcançar os seus colegas na universidade e participarem, trabalhando no ministério junto com a gente. Do outro lado, tem um congresso que a gente fez agora em dezembro. Tinham cerca de 1.000 pessoas, estudantes que estavam dos Estados Unidos inteiro, de 70 nações, que participaram desse congresso, cristãos e não cristãos. Eu trabalhei diretamente na área dos indianos, né? E o evangelho foi pregado nas 4 noites em que a gente estava lá. E, em vários momentos, a gente perguntava para alguns deles, qual foi o que você mais aprendeu nesse congresso? E vários deles disseram para a gente, nesse congresso, eu entendi que o cristianismo tem a ver com relacionamento com Deus, com Cristo, e não simplesmente seguir regras. Uma pessoa que não é cristã entendeu isso, né? Pode passar. Pode passar, meu irmão. Aí, ali, eu queria destacar aquela... Não dá para ver muito bem, mas tem uma menina chinesa ali atrás que ela participava desses encontros com não cristãos que a gente fazia semanalmente para ler a Bíblia, né? E aí, ela trabalhava na sala ao lado da gente se reunir na universidade. E teve um dia que ela ficava olhando assim para a gente.
Aí a gente chamou, você não quer sentar e participar com a gente? Ela, não, eu tenho que fazer outra coisa. Ela saiu, daqui a pouco ela voltou de novo e sentou com a gente. E ela falou, mas eu não quero saber de nada de religião. Mas ela sentou e a gente começou a conversar. Nesse dia a gente leu o texto de Gênesis, a gente estava estudando sobre a criação. E ela começou a fazer várias perguntas, mostrando que ela estava estudando a Bíblia de alguma forma, porque as perguntas que ela fazia não tinha como ter saído da cabeça dela. E ela foi a pessoa que mais fez perguntas. Ela perguntou sobre o Espírito Santo, ela perguntou sobre Davi, ela perguntou sobre Abraão. E a conversa quase toda foi guiada pelas perguntas que ela fez. E, no final, ela disse, nossa, ninguém nunca tinha me explicado essas coisas. Né? Uma pessoa que se considera ateia também. Pode passar. Aqui foi coisas, brindes, né, que Deus deu. Algumas meninas cristãs chegaram para mim e falaram, Shirley, a gente quer estudar teologia reformada. A gente quer aprender teologia reformada. A gente montou um pequeno grupo, teologia reformada. E, desse outro lado, eu consegui... teve um grupo da minha igreja, um pequeno grupo, que foi hospedado na minha casa. Então, a gente se reunia semanalmente e eu ajudei a liderar esse grupo. Pode passar. Pode passar. Essa foi a despedida que eles deram para mim. Essa daí eu não vou falar, porque a gente está com transmissão online. Pode passar essa daí. Pronto. E aí, onde eu estou hoje, né? Agora, em fevereiro, concluí o APMT, o processo da APMT com o curso do André Jumper. E agora estou no processo de me filiar. Eu sou missionária da CRU, que é uma agência interdenominacional, e eu estou no processo para me filiar com a PMT, que é a agência da nossa denominação, né? Para fazer uma parceria de trabalho. Então, lá na Austrália, eu vou trabalhar na universidade com a CRU e vou desenvolver um ministério numa igreja local, junto com a PMT. E eu estou de férias esse mês de fevereiro, ali são meus pais, que missionário também precisa de férias, né? E eu vim aqui a Brasília para fazer um exame médico do consulado da Austrália, vai ser amanhã. Pode passar, meu irmão. Peço que vocês estejam orando, porque eu estou no processo final agora, só esperando a saída do visto para poder estar viajando para a Austrália para começar o trabalho lá com estudantes. Então, aí tem, orem como vocês podem estar orando por mim, né? Orar pelo exame que eu vou fazer amanhã, para a saída do visto, para as passagens, para a compra das passagens, para a transição, choque cultural, né? Quando eu me integrar lá com a equipe. Moradia, na verdade, é um agradecimento, eu já consegui o lugar que eu vou morar lá. E para a finalização do meu processo junto com a PMT. Último slide. Pronto. Aqui tem os meus contatos, é o meu telefone e meu e-mail. Aqui nessa igreja já tem alguns irmãos que são meus parceiros ministeriais. Então, se você quiser receber as minhas cartas, eu envio a cada 2 meses um relatório do que está acontecendo, do que Deus está fazendo. Só mandar um e-mail para mim, que eu cadastro o seu e-mail. Você pode estar orando de forma mais específica. Se você quiser fazer parte do meu ministério financeiramente, né, eu tenho o desafio de levantar o meu próprio sustento. Não é a organização que paga o meu sustento, né? São as igrejas e pessoas que contribuem com o meu sustento. Se você quiser fazer parte do meu ministério dessa forma, você também pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou te explicar como que você pode fazer isso, com ofertas mensais ou também ofertas únicas. Por exemplo, nesse momento estou levantando sustento para comprar minha passagem. Então, se Deus colocar no seu coração, você pode fazer uma oferta única. Ou se tornar um atendedor mensal do meu ministério. Então, manda uma mensagem para mim, você pode fazer isso. Se você entrar nesse QR Code, ele vai para a minha página, na CRU, que é onde você pode se cadastrar para ser um mantenedor, se você quiser usar boleto ou cartão de crédito. Se quiser usar o Pix, aí você manda mensagem para mim pelo WhatsApp. Gente, muito obrigada. A gente tem 5 minutos pelo tempo que o pastor me deu. Não sei se já passou do tempo todo aí. 5 minutos. E aí eu vou abrir para se vocês quiserem fazer alguma pergunta, mas também eu vou ficar um tempinho aqui quando terminar e também podem mandar mensagem para mim se tiverem alguma pergunta, tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre tudo que a gente viu hoje aqui? Irmão, o senhor só espera o microfone que ele pediu, porque é para sair na transmissão a sua pergunta. Shirley, eu gostaria que você
nos informasse como é que é a seleção das universidades que você desenvolve o seu trabalho. Já tem universidades específicas que, quando você chega no campo, já pré-determinadas. E como é que é esse contato? Como é que a universidade te dá a abertura para desenvolver esse trabalho lá? Cedendo um espaço físico, como você falou que tem uma sala nesse trabalho que você estava desempenhando, né? E as dificuldades que você enfrenta na seleção e no desempenhar, né, da missão naquele local. Certo. Shirley, deixa eu só compartilhar outra coisa bem rápido. Quando eu congreguei em Sobradinho, na Presbiteriana, a igreja de lá era mantenedora de uma missionária, agora eu não lembro o nome, em Londres, né? E você falando dos muçulmanos, e é mais para compartilhar com os irmãos a dificuldade do missionário em se aproximar e ter a confiança do povo muçulmano. E ela dizia, então, da dificuldade, e não vou dizer da frustração, ela não usou isso. Eu não lembro exatamente se eram 10 anos trabalhando só com jovens muçulmanas em Londres, e não havia uma conversão sequer. Se você tiver tempo e espaço para falar sobre isso, né, esses desafios do missionário em lidar com o povo muçulmano, como você vai trabalhar especificamente com os estudantes desses países que são fechados ao evangelho, né, certamente você vive isso no seu dia a dia, no seu trabalho missionário. Uhum. Então, primeiro, em relação às universidades, dependendo do país e da região que a gente vai, geralmente já existe uma equipe trabalhando lá, né? Onde já existe uma equipe, aí a gente vai para as universidades que eles já iniciaram o trabalho. Como é essa seleção? Geralmente, eles vão buscar informações sobre universidades que têm o maior número de estrangeiros e que têm aquele perfil de estudantes de países mais fechados, né? Então, esse é um dos primeiros critérios. Pode ocorrer também que o critério seja uma abertura maior, né? A universidade até convida, às vezes, ou então ela é uma universidade que permite que esse trabalho ocorra dentro da universidade. Em geral, o primeiro critério vai ser o perfil de estudantes daquela universidade, e também se é uma universidade grande, que vai ter uma influência maior para outras universidades ao redor, e combinado com também o acesso, né? A facilidade de acesso. Por exemplo, esses 6 meses que eu passei nos Estados Unidos, eu estava em Nova York. E lá, a universidade que eu trabalhei foi a NYU, que é a Universidade de Nova York. Eles têm um programa de capelãos espirituais. Só que é um programa assim, para todo mundo, né? Tinha budista, tinha LGBT, tinha várias pessoas. Mas você se inscrevia para uma seleção. Então, eu me inscrevi para a seleção e fui aprovada. Então, eu tinha um ID, uma identidade da universidade, um crachá, como capelã universitária, e eu podia usar o espaço da universidade. E era reconhecida, tinha um quadro lá que tinha a nossa foto e tal. Então, aí a gente tinha um acesso muito mais fácil de poder estar dentro da universidade. Quando são universidades maiores, públicas, por exemplo, você não precisa de uma identidade, você consegue entrar. Aqui no Brasil, a gente se reúne nas salas, pega uma sala vazia, se reúne na praça, num campinho, enfim. No Brasil, a gente não tem como você ser uma organização oficial dentro da universidade, porque a maioria das universidades no Brasil não existe isso. A não ser que seja universidade cristã, como, por exemplo, a Mackenzie. Quando eu trabalhei em São Paulo, a gente trabalhou um pouco na Mackenzie também, na USP. Mas aí não é uma instituição que a universidade reconhece. A gente entra lá e desenvolve o trabalho como se fosse um clube dentro da universidade, né? Quem é universitário aqui sabe que você tem o clube das feministas, tem o pessoal LGBT, tem o pessoal Nova Era, tem vários grupinhos lá que fazem eventos para os estudantes. Então, a gente é um desses grupos. Só que é um grupo cristão, né? Como a ABU, a CRU, esse grupo. Fora do Brasil, nos Estados Unidos, é muito comum eles terem esses programas de capelania, mesmo não sendo uma universidade cristã. Então, geralmente, a gente consegue isso. Na Austrália, a universidade que eu vou trabalhar é a Universidade de Sydney, que, nesse momento, onde a gente está lá, é onde tem um foco maior de necessidade para chineses e indianos. Então, por isso que eu vou estar indo para lá. E lá, a universidade é aberta. A gente não precisa de identificação para entrar. Então, o que a gente faz? A gente faz eventos e convida os estudantes. A gente faz, por exemplo, pega uma sala, marca o horário, né, numa sala e divulga para os estudantes e faz um jantar, uma palestra. Ou então a gente vai nos lugares onde tem os restaurantes, né? Geralmente a universidade tem aquele lugar onde todo mundo vai lanchar. Aí a gente vai, aí a gente senta com alguém e começa a conversar. Aí dali vai
desenvolvendo um relacionamento. A gente faz eventos, tipo assim, monta tendas no início do semestre. Aí a gente dá brindes, faz um cadastro. Aí os estudantes que querem, eu quero participar desse clube. Aí ele se inscreve, e aí geralmente a gente coloca, você quer aprender mais sobre o cristianismo? Aí os que marcam sim, a gente liga, marca um café, e aí a gente vai desenvolvendo relacionamento e vai evangelizando. Então, dependendo do lugar, a estratégia vai variar. E em relação a muçulmanos, eles são, sim, um dos povos mais difíceis no contexto dos estudantes universitários também. Então, geralmente, demora muito tempo. Mas a gente entende como uma vitória só o fato de você conseguir ter acesso a essas pessoas e compartilhar. Porque a gente, sobretudo nós, presbiterianos, a gente tem essa convicção de fé teológica, né, que quem convence não somos nós, é o Espírito Santo. Né? Então, o nosso trabalho é levar a mensagem do Evangelho e, o máximo que a gente puder, expor a Bíblia para essas pessoas. Mas, realmente, assim, as conversões elas são muito raras, que a gente sabe. Né? Muitas vezes eles se convertem, mas eles não dizem. Porque, efetivamente, se eles disserem, eles serão expulsos de casa, a família vai perseguir. Por exemplo, na Austrália, um dos pré-requisitos para mim é morar perto da universidade. Por quê? Muitos estudantes muçulmanos, a gente vai fazer estudo bíblico na minha casa. Porque se eu fizer na universidade e um amigo daquela pessoa ver, ele vai contar para o pai dela, que vai mandar ela de volta para casa, ou, se ela se converter, a família dela, no país de origem, vai ser perseguida pelo governo. É muito sério. Então, às vezes, a gente não sabe. Mas eu já soube de vários casos de pessoas que se converteram, mas a gente não tem como expor isso, porque existe um risco claro de vida. Né? A gente não tem noção, mas existe um risco claro de vida. Então, é difícil? É. Mas a gente tem conseguido ter muitas oportunidades de compartilhar sobre o Evangelho, de estudar junto com essas pessoas sobre Deus, né? Sobre o Deus cristão. Então, é difícil, mas o Senhor tem feito coisas incríveis. Muitos muçulmanos eles têm tido sonhos, e nos sonhos, no sonho, eles veem Cristo e procuram igrejas. Eu já ouvi de uma história verídica que a pessoa teve um sonho, assim, vá até esse lugar e procure tal pessoa. Quando ela chegou lá, era um missionário, e o missionário expôs a mensagem. Não que a pessoa se converteu por um sonho, né? Mas Deus tem se revelado através de sonhos, e essas pessoas buscam os missionários e buscam as igrejas fechadas nos países muçulmanos, né? E também nos outros países. Então, Deus tem se manifestado de uma forma incrível através do seu povo. Pronto. Aí a gente passou um pouquinho aqui, mas é isso, gente. Estejam orando. O desafio é muito grande, mas não existe nada impossível para o nosso Deus. E existe uma tranquilidade e uma alegria muito grande no nosso coração, porque o nosso papel é proclamar o Evangelho. Cada vez que eu converso com um estudante, que eu consigo compartilhar um texto bíblico com ele, falar sobre a criação, falar sobre Cristo, isso já alegra o meu coração, porque eu sei que o Senhor vai fazer a obra. Talvez não vai ser eu, mas vai ser uma outra pessoa que, em um outro momento da história daquela pessoa, vai encontrar com ela. Teve um episódio de uma menina indiana, que a gente passou um tempão, e depois de 2 anos, ela mandou uma mensagem para mim no Facebook. Shirley, agora nós somos irmãs em Cristo. Eu fui batizada. Depois de mais de 2 anos, eu nem sabia mais onde ela estava. Né? Então, é isso, gente. O Senhor está agindo lá e aqui também. Amém? Então, é isso.